Graça e paz, irmãos. Queria um pedestal. Eu falo com as mãos também. Mas, queridos, uma alegria muito grande. Desde mais cedo que eu estava me lembrando, reportando meus 40 anos atrás somente, quando estava conhecendo Flauber, Simone. Naquela época, não sei, pastor Flauber, se já tinha convicção de ministério, que Deus lhe chamaria para o ministério pastoral. Então, mas que alegria, viu? Eu acho que naquela época não éramos casados ainda, né? Nem eu, nem vocês. Que bênção. E é uma alegria, uma das alegrias que eu tenho, irmãos, é quando a gente reencontra velhos amigos que continuam firmes na fé e com o coração com o mesmo entusiasmo e paixão por Jesus, pelo Evangelho. Tá. Então eu fico muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu já sou avô, não sei você, mas estou curtindo 2 netos. Tenho o Isaac, que está com 3 anos, e a Mariana, 1 ano e meio. Então, que bênção, glória a Deus. O tempo passa, e o Evangelho continua o mesmo, e o Senhor Jesus manifestando a sua misericórdia, graça e poder sobre as nossas vidas, e nos usando imerecidamente. Não merecemos, mas Ele derrama sobre nós a sua graça, e nos usa para o louvor da sua glória. Então, para mim é uma grande alegria, e trago a saudação em nome da Missão Juvep também, e agradeço à igreja pelo apoio, pelo envio, de voluntários para os projetos missionários da Juvep. Nós continuamos a plantar igrejas nos sertões, e nos últimos 15 anos também focando povos minoritários da região, que são indígenas, ciganos e os quilombolas da região Nordeste. Nordeste é a região que tem o maior número de comunidades quilombolas de todo o Brasil. E o Nordeste é a região também que tem a maior população cigana entre as 5 regiões do nosso país. E tem a segunda maior população indígena. Aqui no Nordeste não se fala muito em indígenas. Quando a gente pensa em indígenas, a gente se lembra do norte do país, que tem a maior população, do centro-oeste também, mas em nossa região há 59 povos indígenas, dos quais mais de 20 ainda não são efetivamente alcançados pelo Evangelho. E nós hoje temos 5 equipes entre indígenas que até há poucos anos atrás também não eram alcançados, e agora, pela graça de Deus, estão sendo alcançados. E, meus queridos, de forma que é uma alegria muito grande, amanhã estaremos com 2 banners, um que divulga o projeto missionário de férias da Juvep. Os irmãos estão convidados a participarem, seguirem como a irmã Karen. Não me lembro se outros irmãos aqui da igreja têm ido também. Nos últimos anos eu não tenho participado integralmente dos projetos, mas tenho sempre visitado. Nós trouxemos aí uma camisa com a frase, mais tarde vou falar dessa frase, ao longo da pregação ou então amanhã. É uma frase que nós queremos viralizar, porque essa frase Deus colocou no nosso coração, está no coração do Senhor. Isso que essa frase diz, uma camisa muito bonita. O que nós queremos não é o lucro da camisa, é que essa frase possa entrar no coração de muitos irmãos, especialmente aqui pelo Nordeste, mas estamos espalhando pelo Brasil. E também trouxe um livro, foi o último livro como trabalho da Bárbara e Bernadette, 2 senhoras missionárias que dedicaram e dedicam toda a sua vida para missões.
traduziram esse livro. É um livro que é uma compilação das cartas missionárias das duas missionárias que o livro foca. Então, o livro está o valor de R$35, um preço promocional. O livro está muito caro aqui no Brasil e você vai ver o livro como esse aí, no mercado normal está bem mais caro. Então, é uma ótima leitura e eu sempre gosto de trazer livros para a edificação da igreja. E temos 2 panfletos, entre eles esse aqui, que é uma síntese das várias atividades que a Missão Juvep faz. Esses panfletos você pode pegar, ler, coloca na sua Bíblia para lembrar se está orando por nós. Precisamos muito da oração do povo de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia num versículo, vamos ler um versículo que os irmãos sabem de cor. Principalmente em conferências missionárias, nós mencionamos, falamos, decoramos. E Marcos 16:15, depois quero ler 3 versículos de João capítulo 4. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vamos recitar mais uma vez. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Agora, João 28. João 4, 28. João 4, 28, 29 e 30. O testemunho dessa mulher recém-convertida, a mulher samaritana. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar da palavra de Deus, a partir desses textos, sob o tema Alcançados para alcançar outros. Vamos recitar todos nós o tema da reflexão da pregação bíblica desta noite, alcançados para alcançar outros. Mais uma vez, alcançados para alcançar outros. Meus queridos, sobre o texto que nós lemos em Marcos, e que em outras palavras se faz presente nos 4 evangelhos, como também no livro histórico de Atos, este texto que nós conhecemos como a Grande Comissão, eu quero fazer algumas considerações rápidas sobre a Grande Comissão. Primeiro, é uma ordem, a última ordem de Cristo antes do seu regresso ao céu. E na nossa cultura, e em muitas culturas, a última ordem de alguém, o último pedido de alguém, reveste-se de uma importância muito grande. Eu me lembro que no início dos anos 90, nós fomos alcançar a cidade, uma cidade aqui do sertão da Paraíba, Desterro de Malta. E era uma cidade que não tinha nenhuma igreja, não havia histórico, quando nós levantamos, de nenhum crente que havia residido ali por muito tempo. Algumas incursões até da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, o pessoal é muito persistente. Alguém já disse que onde houver gente, tem uma Assembleia de Deus ali perto. Mas eles tentaram e nunca conseguiram plantar uma igreja lá, que a dureza do povo era muito grande, e da liderança política e religiosa da cidade. E eu me lembro quando nós vamos fazer os projetos missionários, a Juvep faz projetos missionários desde o início dos anos 80, com o objetivo de plantar igrejas nos municípios
menos evangélicos do sertão. Já plantamos igrejas nos sertões de todos os estados nordestinos, pela graça de Deus. Mais de 120 igrejas plantadas ao longo desses 40 anos, mais de 40 anos. E quando nós entramos em contato com a liderança política daquele município, que na verdade a prefeita era, na época, a prefeita mais jovem do Brasil, 21 anos. Mas quem mandava mesmo era a tia dela. Né? Quem mandava era a tia. Então nós telefonamos para a tia. Então ela morava, tinha 3 residências, lá João Pessoa, Patos, então foi muito difícil. E quando nós conseguimos falar com ela, só ao telefone, porque a gente gosta de conversar pessoalmente. E quando eu estava explicando, projeto missionário, Juvep, e já fizemos esse trabalho em vários municípios do sertão, né, da Paraíba, de outros estados, ela, quando percebeu que se tratava de um trabalho missionário evangélico, cortou a minha palavra e disse: olha, eu quero lhe dizer que quando a nossa matriarca estava à beira da morte, reuniu toda a família ao redor do seu leito de enfermidade e nos fez alguns pedidos solenes. E um deles é que nós nunca permitíssemos que uma igreja protestante fosse fundada e aberta em nosso município. E até hoje temos sido fiéis à memória da nossa matriarca. Podem ir para qualquer um dos mais de 5.000 municípios desse Brasil. Só não venham para cá. Nós não gostamos de crentes. E se vocês vierem, não terão segurança nem da polícia. Nós vimos, irmãos, que a coisa seria muito séria. E ela, então, desligou o telefone, fiquei a ver navios, e aquilo nos mostrou que a batalha espiritual seria grande. Nós antecipamos algumas iniciativas, conseguimos com muita dificuldade 2 casas, uma casa para as moças, e seria a casa base, onde seria a cozinha, né, da equipe, e outra casa que ficou conhecida assim, internamente, Casa dos Robôs, porque era uma casa sem banheiro. Imagina, era uma equipe pequena, 36, 40 pessoas mais ou menos, então tinha uns 15 homens na casa do robô, porque não tinha banheiro. Mas nós nos viramos, sobrevivemos, e o projeto foi uma bênção muito grande. Mas isso, irmãos, o último pedido, a grande comissão foi a última ordem de Jesus, antes dele voltar para a glória. É uma ordem de suprema importância. É uma ordem para nós não nos esquecermos dela em nenhum momento. É uma ordem para nós acordarmos a cada dia pensando nela com o coração pronto e disposto a obedecer. A grande comissão é o único meio de tornar Cristo conhecido e exaltado entre todos os povos da terra. Dos quase 18.000 etnias que englobam todos mais de 8 bilhões de criaturas em todo o globo, mais de 7.200 etnias ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. O desafio é enorme. Aqui no Brasil são mais de 90 etnias ainda não alcançadas. Parece até que a igreja ainda não fez por completo o seu dever de casa. E com tristeza eu digo, irmãos, apesar de sermos mais de 47 milhões de crentes, cerca de 26% da população do Brasil é evangélica. Estamos espalhados em mais de 300.000 igrejas locais. Não há nenhum município brasileiro hoje sem igreja. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que ainda está longe de nós podermos afirmar que todo o Brasil foi alcançado pelo Evangelho. Há 30 anos que eu escuto a estatística, 130 tribos
indígenas não alcançadas, 120 tribos indígenas não alcançadas. Passados 30 anos, ainda são mais de 90. A igreja brasileira não tem levado a sério a última ordem de Jesus antes de subir ao céu. Outra declaração que quero fazer: missões é a forma definida por Jesus para que toda a igreja leve todo o evangelho a todas as pessoas de todos os lugares e a todas as etnias. Todas as pessoas, todos os lugares, todas as etnias. E sabe quem vai fazer isso? Toda a igreja. Você faz parte dessa expressão, toda a igreja? Amém? É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como eu já falei, a grande comissão está presente nos 4 evangelhos, no livro histórico de Atos. A grande comissão reverbera-se nas palavras do Velho Testamento. No salmo que lemos esta noite, Salmo 96, verso 3, anunciar entre todas as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Desde o primeiro versículo do Velho Testamento, nós já temos uma antevisão da obra missionária como algo global. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é o nosso campo missionário. Não nos preocupemos nem com Marte, nem com a lua, mas temos que nos preocupar com tudo o que acontece. E em este evangelho cobrir todo o mais belo e mais problemático de todos os planetas, o nosso planeta. Agora, irmãos, quando a gente vai lá para João 4, a gente percebe uma coisa que muito me alegra. A mulher samaritana, parece que ela entendeu automaticamente que aquela descoberta extraordinária, maravilhosa, Jesus se revelou como Messias a pouquíssimas pessoas, entre elas a esta mulher, que certamente sofria discriminações devido à sua história pregressa, a sua instabilidade emocional e conjugal. Jesus disse àquela mulher: eu sou o Messias. O Messias sou eu que falo contigo. Imagina, irmãos, naquele momento, o choque daquela mulher, o impacto daquela mulher. Naquela hora, o seu coração converteu-se àquele que estava à sua frente, ao Messias, ao Cristo, aquele que alcançou o seu coração com amor, com graça naquele momento. E os discípulos estavam chegando, e no verso que nós lemos, verso 28 do capítulo 4, que coisa linda! Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: o Messias. Aquela mulher, impactada pela revelação de Cristo, a sua reação automática foi não guardar só para si, imediatamente compartilhar com os seus patrícios, com os seus conterrâneos, com todas as pessoas com quem ela pudesse, naquele momento, de forma urgente, compartilhar. E a Bíblia diz que uma grande multidão veio para ver aquele de quem a mulher disse: não é porventura ele o Cristo, o Messias? Que coisa linda, irmãos.
Esta mulher entendeu muito mais rapidamente do que os discípulos. O Senhor Jesus esteve com os seus discípulos intensamente durante 3 anos e meio. Os apóstolos, alguns deram mais trabalho do que outros. Até determinada altura, Pedro queria que o evangelho fosse algo exclusivo só dos judeus. Depois eles entenderam, dedicaram as suas vidas para espalhar as boas novas. Esta ordem do Senhor continua reverberando. A grande comissão não foi dada para aqueles discípulos apenas. Aqueles discípulos que ouviram diretamente em primeira mão esta ordem tão importante, estavam representando ali a igreja. Nós estávamos ali na pessoa daqueles discípulos. Esta igreja, esta palavra, esta ordem para a igreja do Senhor, para o povo de Deus ao longo dos séculos. Esta ordem para se cumprir, através do nosso engajamento, do nosso esforço, seja para levar este evangelho ao outro lado do mundo, como também ao outro lado da rua. Você tem contribuído para que este evangelho chegue ao outro lado do mundo? Essa igreja tem apoiado missionários que estão aí em vários lugares. Se você, meu querido, ora, e se você contribui para o trabalho, para a oferta missionária que ajuda no sustento destes missionários, você está fazendo a sua parte. Se você ainda não ora e nem contribui, que esta conferência seja aquele momento, aquele marco na sua vida em que você decida fazer parte do trabalho missionário que esta igreja já tem, com a sua contribuição, com as suas orações. E você também já tem feito parte da grande comissão, indo ao outro lado da rua, compartilhando deste evangelho com as pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamentos e daquelas outras que cruzam o seu caminho no dia a dia. Você cruzou com quantas pessoas hoje? A quantas você falou de Jesus? A grande comissão, ela acontece do outro lado do mundo, mas do outro lado da rua. Acontece na vizinhança daquele missionário que estamos apoiando, mas acontece e deve acontecer também na nossa vizinhança. E, meus queridos, há muitos exemplos bíblicos que nos falam desse entendimento. A grande comissão, esse desafio é nosso, é meu. A mulher samaritana, como eu falei, entendeu automaticamente o anseio pelo Messias que estava no coração do povo. Ela compartilhou e muitos vieram e creram em Jesus. Como eu já falei, os discípulos demoraram um pouco, mas depois aprenderam. Mais na frente, Saulo de Tarso, o mais improvável daqueles homens, foi alcançado pela graça de Jesus, e a conversão de Saulo de Tarso foi um grande encorajamento para a igreja. Se aquele improvável foi alcançado, Deus nos fala que qualquer coração, por mais duro que seja, pode ser alcançado também. Encoraja a mim e deve encorajar a você. Todos nós temos a lista dos improváveis. Essa pessoa, dentre os que eu conheço, dentre os meus parentes, dentre os meus colegas, dentre os meus amigos, dentre os meus vizinhos, esse aqui é o mais improvável. Deus alcança os improváveis das nossas listas, louvado seja Deus. E fez isto desde o início da igreja, alcançando Saulo de Tarso. E num dos primeiros versículos do capítulo 9, quando o relato de Atos começa a falar deste homem, a figura de linguagem que Lucas usa é que ele era como um touro enfurecido.
Tal era o ódio que instilava no coração daquele homem contra a igreja do Senhor Jesus. Verso 1, Saulo respirando ainda ameaças de morte. No original grego, essa expressão é equivalente a touro enfurecido. Jesus amansou aquele touro. Parece que era um touro tão indomável, que Jesus disse, deixa comigo, não quero, vocês não vão conseguir não, deixa comigo. Aí o Senhor foi direto, não usou nenhum intermediário. São as exceções, porque via de regra Deus usa a sua igreja, a mim e a você, para levar o evangelho aos corações maleáveis, aos corações duros, aos improváveis também. Outra igreja, a palavra de Deus nos mostra, não apenas pessoas, mas comunidades que entenderam a ordem do Senhor Jesus, assumiram e obedeceram. A igreja de Antioquia, irmãos, capítulo 13. A igreja de Antioquia, uma igreja gentílica. A igreja de Jerusalém também fez a sua parte, mas a igreja que nas páginas do livro histórico de Atos realça-se como a igreja missionária, a igreja que enviou os primeiros missionários transculturais de forma intencional, em obediência à voz do Espírito Santo, foi a igreja de Antioquia. Ao longo da história, Deus levanta igrejas, Deus levanta nações. Deus salva pessoas para que pessoas alcancem outras pessoas. O Espírito Santo de Deus planta igrejas para que igrejas plantem outras igrejas e o reino vai se multiplicando. Deus alcança nações para que nações alcancem nações, enviando missionários e levando o evangelho. Igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, principalmente no primeiro século. Pulando vários séculos, século XVI, Deus levantou a Alemanha, a reforma protestante. Século XVIII, Deus levantou uma pequenina igreja rural, igreja dos morávios, ali na região mais ou menos onde hoje é a Alemanha. Aqueles morávios que estavam fugindo de alguns outros lugares por causa da perseguição religiosa e se reuniram e ficaram raízes ali naquelas terras do conde Zinzendorf, que era um homem muito rico, que os abrigou. Aquela pequena igreja rural foi poderosamente visitada pelo Espírito Santo, experimentou um dos mais extraordinários avivamentos registrados na história da igreja. Os irmãos sabem, muitos sabem, aquela igreja vivenciou uma experiência única em toda a história da igreja, e eu diria toda a história do povo de Deus. Um grupo de irmãos que oraram ininterruptamente durante 100 anos, a reunião de oração mais longa da história. E como resultado daquela busca, corações sedentos, corações famintos de Deus, não há nada tão transformador para uma vida, para uma família ou para uma igreja, do que corações tomados por uma fome insaciável de Deus, corações sedentos da presença de Deus, que acima de quaisquer coisas, de quaisquer pessoas desejam, acima de tudo, Deus. Aqueles irmãos estavam tomados por este sentimento de insaciabilidade, querendo Deus, conhecer Deus, experimentar Deus, agradar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus. Durante 100 anos aquela igreja vivenciou uma reunião de oração
ininterrupta. E como resultado, veio um grande avivamento. E Deus levantou aquela igreja com ardor missionário. Aquela igreja, em 20 anos, enviou mais missionários para campos transculturais do que a igreja, depois da reforma, durante os 200 anos. Uma igreja pobre, pequena, rural. Nenhuma grande catedral, dentre as igrejas evangélicas brasileiras, fizeram nem parecido o que aquela pobre igreja rural do século XVIII fez. Aquela igreja entendeu. Século XIX, chamado Grande Século das Missões, quando começaram a surgir, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, as sociedades missionárias, como nós as conhecemos hoje. Deus levantou algumas nações como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Noruega e Holanda, para enviar missionários para muitos lugares do mundo, para todos os continentes. Chegou o século XX, com a liderança global do movimento missionário nas mãos dos Estados Unidos da América. Nações como Reino Unido, Alemanha, Canadá, continuaram alguns novos protagonistas desse movimento missionário global, como Canadá, Austrália. Na segunda metade do século passado, surgem do chamado Terceiro Mundo, ou do sul global, novas potências missionárias como Coreia e Brasil. Ao longo da história, Deus levanta igrejas de nações para levar o evangelho ao mundo. E nós estamos agora, irmãos, no século 21. Nós estamos agora em uma nova era do movimento missionário mundial. Pela primeira vez, o perfil do movimento missionário mundial toma feições tão gerais, tão genéricas, que os missiólogos dizem: nós estamos vivendo agora a era das missões policêntricas. O que é que quer dizer isto? Missões de todos os lugares para todos os lugares. E neste novo momento, Deus levanta, a igreja brasileira se consolida como uma das grandes igrejas enviadoras, a Coreia também, e novos países assumem também parte dessa liderança, como a Nigéria, um país em que parte da igreja sofre muito, devido às perseguições da ala muçulmana daquela população, mas é uma igreja também que tem enviado muitos missionários. Destaca-se no cenário africano a igreja da Nigéria. Igreja é o tempo das missões policêntricas. O mundo todo enviando missionários para todo o mundo. E nesse cenário, então, irmãos, um pedaço da igreja brasileira entra em cena de uma forma muito especial, a igreja sertaneja. E eu diria não apenas a igreja sertaneja, mas toda a igreja do interior nordestino, especialmente das regiões secas, agreste e principalmente sertão. E aí, queridos, eu louvo a Deus por ter feito parte um pouco dessa história. Olha bem o que Deus fez nos últimos anos nos sertões. Quando a Juvep começou a trabalhar plantando igrejas nos sertões, primeira coisa que Deus... Aliás, eu nem estava interessado em sertões. A minha mãe é sertaneja, todos os anos, ao longo da minha infância e
e adolescência, Natal e Ano Novo, eu ia para o sertão de Pernambuco, cidade de Arco Verde. Então, tenho essa sertanejidade na minha história, no meu sangue, mas nunca havia despertado para ver a grande necessidade dos sertões, até que, no início dos anos 80, veio ao meu coração uma curiosidade. Quantos nós somos, em termos percentuais, como crentes no Brasil e aqui na região Nordeste? Naquela época não se falava em pesquisas religiosas. Então, no tempo que não se falava em pesquisas religiosas, um jovenzinho de 21 anos, lá em João Pessoa, uma das capitais, na época, inexpressivas do cenário brasileiro, ser despertado para ver os números das pesquisas religiosas só sendo mesmo obra do Espírito Santo, que eu fui entender depois. Passei 3 tardes sobre os tomos do censo de 80 e fiquei profundamente impactado e entristecido quando percebi que nós éramos percentualmente em proporções tão baixas. A Paraíba não tinha nem 3% de crentes, meus irmãos. E nos sertões a presença evangélica não chegava a 2%. Eu então, aturdido com esta descoberta, para mim era uma descoberta, aprofundei-me e descobri que no estado da Paraíba havia 48 municípios com a presença evangélica abaixo de 1%, a metade, 24 municípios sem um crente sequer. Aí o Espírito Santo disse, esse aí é o foco. Peguei esses municípios, fui localizá-los no estado da Paraíba, no mapa, eu não conhecia a maioria deles, aí percebi que estavam distribuídos do litoral ao sertão, mas curiosamente a maior concentração deles estava onde, irmãos? No sertão. Aí o Espírito Santo disse, eis aí o campo. Foi assim que a Juvep começou a plantar igrejas nos sertões. Menos de 2% de crentes no censo de 80. Depois de alguns anos, nós realizamos em Caruaru o primeiro congresso sertanejo de evangelização, inspirados pela caminhada de Lausanne. Lausanne, 1974, na Suíça, foi um congresso que despertou a igreja no mundo para a causa missionária. E naquele congresso, pela primeira vez, se falou em povos não alcançados, que foi um grande impacto para a igreja no mundo. E a partir de então, igrejas de muitas nações passaram a falar, a focar e enviar missionários para estes chamados povos não alcançados. Ninguém falava até então em grupos étnicos. Até então a igreja focava as nações. É tanto que na década de 80 teve missiólogos que chegou a falar nos Estados Unidos que não precisava mais enviar missionários para o Brasil, porque o Brasil já era uma nação alcançada. Mas a partir de 1974, levantou-se essa questão, não apenas nações, mas grupos étnicos. E então se descobriu, irmãos, que nessa perspectiva, o trabalho da evangelização mundial tomou números gigantescos, que assombrou, que na verdade assim impactou missionários, pastores e líderes do movimento evangélico mundial. E o novo impulso missionário tomou conta do coração de grande parte da igreja. Nos anos 80, então, veio o pastor Edson Queiroz, que esteve aqui em Campina Grande algumas vezes, com a sua mensagem, Atos 1:8, muito amigo nosso, morreu muito jovem, em 2016, com 68 anos. E ele pregava a mensagem, eu ouvi ele pregar mais de 20 vezes a mensagem Atos 1:8. Era o que estava no coração dele. Certa vez ele disse, olha, se me convidarem para festa de aniversário, casamento, funeral, a mensagem é uma só, Atos 1:8. Ele disse, eu contextualizo Atos 1:8, faço mais apelo missionário. E Deus usou aquela igreja, irmãos. Foi a primeira igreja no Brasil que começou a fazer conferências missionárias anuais de alto impacto, trazendo pessoas assim muito importantes no movimento missionário mundial. E a partir de Santo André, daquela igreja no ABC Paulista, Deus começou a despertar igrejas em todos os estados brasileiros. Pastor Edson Queiroz foi um homem que Deus usou de forma
poderosa para trazer esse impacto e visão missionária para a igreja evangélica brasileira. E, voltando à história de Juvep, Sertões, então nós começamos, em 1995, a mobilizar de uma forma mais intensa a igreja evangélica brasileira para plantar igrejas nos sertões. Nos sertões havia cidades, municípios sem igrejas. Havia inúmeros municípios com até 1% de evangélicos apenas. A necessidade era grande. Em 1995, quando realizamos aquele congresso que chamou a atenção da igreja evangélica brasileira, apenas 4% do povo sertanejo era crente. Mas, pela graça de Deus, através daquele congresso, Deus usou e começou a enviar missionários de todas as partes do Brasil, de todas as denominações. As próprias juntas denominacionais fortaleceram o seu trabalho focando os sertões, que antes ninguém falava em sertões, mas a partir daquele congresso, muita gente pelo Brasil afora começou a falar sobre os desafios missionários do sertão nordestino. E desde então, muitos missionários foram encaminhados, muitos plantadores de igrejas. E pela graça de Deus, irmãos, depois de 30 anos daquele congresso, depois de 40 anos que começamos a plantar igrejas e mobilizar a igreja brasileira para os sertões, o censo de 2022 indicou que no sertão já são quase 17% de crentes, louvado seja Deus. A igreja evangélica sertaneja, nesses últimos 30, 40 anos, cresceu. Deus deu crescimento. A igreja adquiriu visibilidade. A igreja evangélica sertaneja sofreu, especialmente nos anos 30, muita retaliação, muita hostilidade. Templos foram destruídos, crentes eram perseguidos, eram rejeitados. Nos anos 30, somente aqui, irmãos, na cidade de Brejo dos Santos, que na época era distrito de Catolé do Rocha, a única igreja evangélica dali, era uma igreja congregacional, ficava numa esquina. O templo foi destruído 2 vezes, em 32 e em 34. A destruição e a violência da turba insana, indiretamente inflamada por Frei Damião. A violência foi tanta que muitos crentes da cidade fugiram para as bandas do Ceará, sobretudo para a cidade de Nova Olinda. Só que, para onde eles iam, o que é que acontecia, irmãos? Atos 8, se repetiu. Para onde eles iam também pregando o evangelho. Cidade de Nova Olinda tem grandes igrejas evangélicas, por conta destes que fugiram da perseguição. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Perseguição não faz mal à igreja, sabia? Perseguição traz sofrimento, mas nem todo sofrimento é ruim. Eu ficava com o coração na mão quando via os meus filhos, meninos, crianças, 5, 6 anos, ter que tomar injeção. Era um sofrimento. Mas era um sofrimento que fazia bem para a saúde deles. Precisava da injeção para ficar curado. Sofrimento não faz mal à igreja. O município na Paraíba que mais sofreu perseguição foi Brejo dos Santos. A única cidade que o templo da única igreja evangélica foi destruído 2 vezes. Irmãos, sabe qual é o município da Paraíba com o maior percentual de crentes? Brejo dos Santos. A economia daquele município está nas mãos dos crentes. E apesar de ser um município pequeno, com a população de menos de 6.000 habitantes, no município, na zona urbana daquele município, tem 4 grandes igrejas. Perseguição não faz mal, apesar de trazer sofrimento. E essa história se repete, irmãos, a perseguição da igreja no primeiro século. Muitos soldados, ao verem a perseverança dos crentes que estavam na fila para serem mortos, cantando e louvando a Deus, tinham soldados que depunham suas armas e entravam na fila dos que seriam martirizados por causa do nome de Jesus. Essa
é a hora da igreja evangélica sertaneja ser usada por Deus para enviar muitos missionários para o mundo. Eu vi ali um desses papéis com informações missionárias. Meus queridos irmãos, o sertão está agora passando por esse momento de transição. O sertão, por muitos anos, foi campo missionário, lugar de enviar missionários, de receber missionários. Hoje o sertão ainda recebe missionários, mas o sertão é campo de envio missionários, louvado seja Deus. A igreja evangélica sertaneja, como eu já falei, foi fortalecida, cresceu. A igreja sertaneja amadureceu. A igreja sertaneja hoje não é mais hostilizada como antes. Nos anos 30, toda aquela hostilização tão pesada, violência, e aquela violência dos anos 30 pairou nas décadas seguintes como uma grande sombra em diferentes níveis de hostilidades nos vários sertões. Hoje já não há mais essas hostilidades. Não há mais. A igreja sertaneja vive novos tempos. Até mesmo os que continuam sem gostar dela não gostam, mas respeitam. Que antes não gostavam e não respeitavam, agora não gostam, mas respeitam. Porque Deus deu a essa igreja também força, presença e respeito diante da sociedade aonde ela está. Louvado seja Deus. Essa igreja agora não pode estar olhando só para o seu povo, só para o seu umbigo. E Deus tem feito, irmãos, grandes coisas. Testemunhos lindos de missionários que estão saindo dos sertões para as nações. Eu conheci o testemunho de um missionário, só não o conheci pessoalmente porque ele está numa daquelas repúblicas da antiga União Soviética, uma república predominantemente muçulmana, mas o seu chamado é para levar o evangelho a um povo da Rússia, a um povo de uma região ainda não alcançada. E é muito interessante, aquele jovem missionário, ele foi chamado por Deus para a obra e sabia que iria trabalhar em um ambiente de muita perseguição, um ambiente de alto nível de hostilidade contra os crentes, contra o cristianismo, um lugar sem liberdade. E quando estava naquele período preparando-se para ir para o campo, o diretor do seminário onde ele estudou, numa conversa de pé de orelha, disse: mas você não vai casar? Será melhor você ir casado. Sempre é melhor o missionário ir casado para o campo. Ele disse: meu pastor, eu decidi não ir casado, tenho colocado isso diante de Deus, porque eu vou para um lugar de um ambiente de tanta hostilidade, que eu não quero correr o risco de deixar uma mulher viúva e filhos órfãos. Por isso eu vou. E ele foi solteiro. Já pensou, irmãos? Lá do sertão do Ceará, tomando uma decisão tão séria dessa, em obediência ao seu chamado. Será que nós estamos aí com o testemunho da Bruna? O vídeo está em ponto de bala para a gente mostrar? Irmãos, quero mostrar agora, para a gente já ir encerrando, o testemunho de uma jovem. Deus está levantando gente dos sertões para as nações. Não apenas das regiões urbanas, mas das regiões rurais também. Vou apresentar o testemunho de Bruna, ela mesma, eu a conheci em 2023. Preste atenção ao testemunho desta jovem da zona rural, de um povoado lá da Bahia, o povoado Santa Helena. Não sei se vocês já ouviram falar. O povoado Santa Helena fica depois de onde Judas perdeu as botas. Então, não é um lugar que qualquer pessoa chega com facilidade. Bruna, fala aí para nós. Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Bruna Cunha, eu sou natural de Juazeiro da Bahia, de uma comunidade de zona rural chamada Povoado Santa Helena. Faço parte da primeira igreja evangélica congregacional de Juazeiro. No ano de 2020, eu fui enviada ao Seminário Evangélico Betânia, em Petrolina, para cursar Teologia e Missões, e foi lá que eu recebi o meu chamado específico para a tradução da Bíblia. Lá,
eu ouvi pela primeira vez acerca de povos não alcançados. Foi então que o Senhor fez arder no meu coração a convicção de que Ele me usaria para isso. Nesse ano de 2025, eu estou aqui em Brasília, na Missão Além, fazendo o curso de Linguística e Missiologia e adquirindo ferramentas para que eu possa estar no meio de um povo, morar entre eles, aprender sua língua, a sua cultura, comunicar o Evangelho e traduzir a Bíblia para esse povo, implantando uma igreja e fazendo com que pessoas, através do poder do Espírito Santo, se rendam a Jesus Cristo e ao seu amor. Peço aos irmãos que estejam orando por mim, para que o Senhor me conceda graça e sabedoria, e sou muito grata a Deus pela Missão Juvep e pelo convite de contar aos irmãos um pouco a respeito do chamado do Senhor na minha vida. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Glória a Deus, meus irmãos da zona rural, que coisa linda, eu fico sempre entusiasmado quando eu ouço o testemunho da Bruna. Povoado de Santa Helena, o evangelho chegou lá cerca de uns 28, 29 anos atrás. Depois de 2 anos, 75% daquele povoado estava convertido a Cristo. Numa das reuniões, os irmãos disseram, aqui quase todo mundo é crente, o nome ainda é Santo Helena, vamos mudar. Fizeram abaixo-assinado, foram para a prefeitura, o povoado agora chama-se oficialmente Povoado Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o que eu acho mais lindo, irmãos, na história dessa igreja, do povoado antes Santa Helena e agora povoado Ebenezer, é o testemunho desta jovem. Eu digo, parece que o Espírito Santo veio ao Brasil. Quero levantar uma pessoa para traduzir a Bíblia para um povo não alcançado. Foi lá para São Paulo, não encontrou ninguém, Rio de Janeiro, foi lá para João Pessoa, Recife, até para Campina Grande não encontrou ninguém. Aí foi lá pelo sertão, né, Patos, Petrolina, não encontrou ninguém. Aí foi encontrar lá na zona rural, naquele lugar que fica depois de onde o Judas perdeu as botas. Encontrou lá no povoado aquela jovem dedicada, inteligente, piedosa, que está se preparando para no próximo ano ou no outro ir para um povo não alcançado. Ela disse a mim, irmão Sérgio, eu só não sei se é dentro ou fora do Brasil. Coisa linda, irmãos, esta é a hora. E para concluir, qual é o tema desta reflexão bíblica de hoje? Alcançando os não alcançados. Aliás, alcançado para alcançar outros. Deus lhe alcançou com a salvação, irmãos. Essa salvação não pode ficar só para você. E você não pode cumprir a grande comissão somente apoiando os missionários. Você tem que fazer a sua parte direta também, proclamando verbalmente a evangelização, proclamando o evangelho, proclamando Jesus. Nós temos que estar atuando aqui e além, apoiando missionários, com as nossas orações, com as nossas ofertas. Pais, dedicando os seus filhos para serem missionários. O maior pai do mundo fez isto. Deus, um grande missionário do passado, cunhou esta expressão: Deus tem apenas um filho e fez dele um missionário. Meu querido irmão, seu filho não lhe pertence. Você é mordomo para criar da melhor forma possível nos caminhos do Senhor o seu filho, a sua filha, mas dedique os seus filhos para Deus. A melhor coisa que pode acontecer numa família cristã é ter um dos seus filhos chamado para a obra missionária. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também aqui. Amanhã à noite quero falar mais sobre isso, mas vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? Qual tem sido a sua prática de evangelização? A sua vida assumiu como estilo de vida, estilo de viver, estilo de comportamento, de atitude, compromisso com a evangelização? Esse é um desafio, irmãos.
São as duas faces da mesma moeda, o trabalho de evangelização local e o trabalho missionário além das nossas fronteiras geográficas e culturais. O cristão precisa ter esse compromisso desses dois lados. Obedecermos à grande comissão aqui e cumprirmos a nossa parte para que a grande comissão também aconteça lá. Afinal de contas, fomos alcançados para alcançar outros. Jesus nos deu esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça. Amém.